Guia prático para fabrico de um cabo de rede com o professor António Almeida. Olá a todos, bem-vindos a mais uma exploração. Hoje vamos literalmente meter as mãos na massa e desmistificar toda aquela base física que mantém o nosso mundo digital permanentemente ligado. Bem, vamos lá a isto. O nosso roteiro de hoje é simples e direto. Ponto 1. Guia prático de fábrico. 2. Categorias de cabos UTP. 3. Materiais e ferramentas. 4. O padrão 568A. 5. Montagem e erros comuns. E para fechar, o ponto 6. Testes e cabos crossover. Seção 1. Guia prático de fábrico. Nós normalmente pensamos nas redes locais e na internet como, sei lá, uma teia invisível de dados a flutuar pelo ar, certo? Mas a verdade é que, para percebermos mesmo como esta teia funciona, temos primeiro de dominar os componentes físicos, aqueles que podemos realmente tocar. São eles que carregam ativamente os dados de um lado para o outro. Sem um meio físico perfeitamente desenhado e construído, bem, toda a magia da transferência digital simplesmente cai por terra. Secção 2. Categorias de cabos UTP. E isto ilustra de forma brilhante o que está em jogo. Antes de começarmos para aqui a cortar cabos, é fundamental perceber que a escolha do próprio cabo dita o limite real de desempenho da rede. A evolução tem sido alucinante. Hoje em dia, as categorias 1 a 4 são consideradas completamente obsoletas. Já nas categorias modernas, o Cat5e chega a 1 gigabit por segundo e, subindo um pouco mais, o Cat6a atinge os 10 gigabits. Mas o topo de gama atual é o Cat7. Estamos a falar de velocidades brutais de até 40 gigabits por segundo. É literalmente 4 vezes mais rápido que a geração do Cat6a. Uma loucura. Secção 3. Materiais e ferramentas. Pronto, passando da teoria para a bancada de trabalho, de que matéria-prima é que precisamos? Essencialmente, um cabo de rede de categoria 6, conectores RJ45 transparentes, que é onde os fios vão morar, um alicate de cravar ou alicate crimpador, que é uma ferramenta bem pesada e robusta para fazermos cortes precisos e fixações definitivas, e, claro, um testador eletrónico de precisão para atestar a qualidade final. Sem este kit básico, nem vale a pena começar. Secção 4. O padrão 568A. Ora, o que é realmente interessante aqui é perceber como este padrão exato rege absolutamente o sucesso da transferência de dados. A cor dos fios não é apenas um detalhe cosmético, malta. É o verdadeiro código de ADN da comunicação física da rede. Lá dentro, os 4 pares de cabos têm de obedecer a este código estrito. O mínimo desvio e pronto, a infraestrutura colapsa por completo do ponto de vista informático. Para garantir que isto fica bem gravado na memória, vamos seguir a ordem obrigatória dos fios, da esquerda para a direita, quase como se fosse uma batida musical. Acompanhem-me. Branco, verde. Verde, branco, laranja. Azul, branco, azul. Laranja. E, por fim, branco, castanho, castanho. Interiorizar este padrão visual é a chave mestra para a construção de qualquer cabo. Secção 5. Montagem e erros comuns. Chegamos à ação. Tudo se resume a 3 passos muito práticos e rápidos na bancada. Primeiro, descarnar. Removemos cuidadosamente aquele revestimento externo azul. Segundo, separar. Desembaraçamos os 4 pares de fios, deixando cada filamento solto. E terceiro, e super importante, alinhar. Colocamos os 8 fiozinhos perfeitamente retos e ordenados na tal sequência de cores que acabamos de memorizar. E aqui vai uma dica de mestre. Endireitar perfeitamente estes filamentos de cobre à mão pode ser uma autêntica dor de cabeça. Mas, se utilizarem a haste metálica de uma simples chave de fendas e pressionarem os fios ligeiramente contra ela, o alinhamento fica incrivelmente retilíneo e limpo. Facilita imenso a vida para o passo seguinte. Fios esticados e impecáveis? Perfeito. Dá-se então a introdução simultânea dos 8 filamentos no túnel estreito do conector RJ45. Mas atenção à orientação física. Olhando para o conector de frente, com a patilha de encravamento voltada para um dos lados, os fios de cor verde têm de ficar sempre, mas sempre, do vosso lado esquerdo. Sem exceções. Claro que todos nós cometemos falhas, por isso, antes de fazer a fixação permanente, é obrigatório fazer uma verificação visual rápida. Há erros cruciais que temos de evitar. Os fios chegaram todos ao extremo do canal do conector? Há algum filamento mais curto que os outros? Ou será que aquela capa azul externa não foi empurrada fundo o suficiente para dentro do conector? Portanto, o ponto crucial é este. Se virem pelo plástico que as pontas de cobre estão irregulares, não ignorem o problema. Puxam o conector para fora, pegam no alicate crimpador e cortam cirurgicamente uns 2 ou 3 milímetros a todos os 8 fios. Esta pequena correção
garante que ficam todos iguaizinhos e asseguram um contacto elétrico pleno. E agora, o momento definitivo. Inserimos o conector preparado dentro do alicate e aplicamos força. O movimento é extraordinariamente satisfatório. A tranca plástica do conector morde a extremidade da manga azul para prender fisicamente o cabo e, ao mesmo tempo, os 8 minúsculos contactos dourados descem e mordem profundamente o cobre de cada fio. O cabo está agora selado para sempre. Secção 6. Testes e cabos crossover. Independentemente de quantos cabos já fizeram na vida, todo e qualquer cabo tem de ir obrigatoriamente ao testador. Põe-se uma ponta de cada lado e liga-se à máquina. O objetivo? Ver 4 luzes LED a acender ininterrompidamente em sequência. Se um único LED ficar apagado, é mau contacto. A consequência, um erro crítico que vos obriga a fazer uma autêntica amputação, cortar o conector afetado com um alicate, atirá-lo fora e refazer tudo do zero daquele lado. Vamos avançar e ver como isto se constrói noutras arquiteturas de ligações. Existe um contraste direto entre o nosso padrão T168A e um alternativo, o T168B. Fisicamente, o processo de montagem e a inserção no conector são rigorosamente iguais. Contudo, a geometria das cores é nitidamente diferente. E quando dominamos os dois métodos visuais, ganhamos o poder de construir uma variante altamente especializada, o cabo crossover. Como é que isto se monta? Bem, numa extremidade aplicamos na íntegra a norma 568A, com o par verde situado do lado esquerdo. E na extremidade oposta do mesmo cabo, compomos as cores com a norma 568B, onde é precisamente o par laranja que fica fixo no lado esquerdo. E ao finalizarmos, deixo esta grande questão a pairar. Será que um singelo filamento de cobre, imperceptivelmente desalinhado por meros milímetros, tem capacidade para corromper por completo o desempenho de uma vasta rede digital? Face à exigência dos padrões físicos que vimos hoje, a resposta é um claro e redondo sim. A base sólida de toda a infraestrutura virtual não dispensa, em momento algum, a precisão do trabalho manual. Este conteúdo foi criado por António Almeida.